I got this picture in my closet. It's gathering dust right now, and the edges have been folded once or twice. It doesn't look the same no more, 'cause the sun has made it pale. I used to have it hanging on my wall some time ago. A picture of you. You're standing by that window, playing your guitar. And if I close my eyes, I can almost hear your song. A picture of you. A picture of you. And I remember every day that I spent with you. The look you had upon your face when I said goodbye. I don't know why I let you go, but I was young and dumb, and all that I have left from that time is a picture of you. I could talk to you for hours, and we'd stay up all night. And when morning came, we'd make breakfast in bed. I don't know why I threw away what we had. What's wrong with me? I don't know why I threw it all away. And I remember every day that I've spent with you. The look you had upon your face when I said goodbye. I don't know why I let you go, but I was young and dumb, and all that I have left from that time is a picture of you. A picture of you. It's a picture And I remember every day that I've spent with you. The look you had upon your face when I said goodbye. I'm driving, you're smiling, just really doing nothing. That's the thing I like about you. On the highway, it's our way, Route 66, and we keep on driving. We just do what we wanna do. Yeah, no, nothing's complicated with you. Hey, playing songs on the radio, sing along to the words that we don't know how. Brings out the wildness. Let's just run away. Yeah, I could drive the whole night long. Being with you is like being on the rodeo highways. Brings out the wildness. I got a little crush on you.
six and we keep on driving. We just do what we wanna do. Hey, playing songs on the radio, sing along to the words that we don't know how. Brings out the wild ones. Let's just run away. Yeah, I could drive the whole night long. Be with you is like being on the rodeo highways. Brings out the wild ones. I got a little crush on you. Ooh, I got a little crush on you. 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 Oi, gente, como é que vocês estão? Espero que bem. Por aqui estamos bem. Já acompanharam um pouquinho da minha rotina agora no período da tarde. Como vocês puderam ver, eu preparei um bolo de laranja. É a temporada dos cítricos, então eu aproveitei para fazer um bolo. Ainda tá quentinho, a cobertura também é de laranja, né? Suco de laranja e açúcar, e aí deixa reduzir, deixa no ponto que quiser. Eu não quis um ponto muito firme, mas também não muito mole. Meio termo. A minha casa tá meio fora de ordem, mas né, estamos gravando um outro vídeo com uma novidade que vocês vão ver em breve. Ainda não está pronto, está em processo, né? Mais uns 2, 3 dias nós conseguimos terminar, porque esse é um pouquinho mais demorado para fazer. Mas logo, logo vocês vão ficar sabendo o que é que eu e o Léo estamos inventando, né? Aqui está chovendo, né? A previsão é para chover a semana toda. O meu filhote André está com dor de garganta e tosse, então não foi para escola. Não tem febre, menos mal, né? Mas ele não tá, assim, totalmente bem para ir para escola. Até ele disse, mãe, hoje eu não vou para escola. Ontem ele também ficou, tava um pouco pior. O André, quando ele não brinca, é porque algo de errado tem. Mas hoje ele já está melhor, tá brincando. Né, meu amor? Agora eu tenho uma coleção de bratelete. Sim, tem uma coleção de bracioleto, né? Esse daqui a mamãe fez hoje. Aí fizemos algumas pulseirinhas, que aqui é chamada de bracioleto. E agora nós vamos... Quer um pedacinho de bolo? Sim. E ele também não perdeu o apetite. Mesmo com dor de garganta, ele continua comendo super bem. Quer que eu faça um chá também? Um chá igual aquele que a mamãe fez ontem? Sério? Sim, adoçado com melzinho? Então vamos preparar o chá. Mamãe, Deixa eu ver. não mescla. Ok, eu deixo o mel no fundo, isso? Tá. Daqui uma meia hora eu tenho que buscar o Pietro. Hoje o Pietro fica o dia inteiro na escola. Mas todo dia ele fica? Não, né? Só terça e quinta. Esse bolzinho aqui é importar pra Maria. Isso é da Maria. Eu levo, tá? Tá. Eu vou aproveitar e já vou fazer um chá pra mim também. E aí eu tenho minha caixinha de chá que eu deixo ali na prateleira. Eu vou ver o que eu vou fazer. Eu acho que eu vou fazer um de vitamina C pro André, que foi o que eu fiz ontem. E pra mim eu vou fazer de gengibre e limão, que é um dos meus favoritos. Eu gosto de chá verde, mas aqui tem chá preto, esse aqui é um verde, esse é preto, esse aqui é de cacau, é bem gostoso. Tem um gostinho de chocolate, mas você sente mais o cacau no fundo. Aqui, né? O chocolate que a gente ama de paixão, ele é gostoso porque vai açúcar. Porque o cacau verdadeiro é amargo, né? E esse aqui é cacau mesmo. E é muito gostoso, nós gostamos bastante. Mas não vou fazer agora, porque não combina com o bolo de laranja. Então, eu vou fazer de limão e gengibre pra mim. E nesse aqui do André tem gengibre também, limão e... Ai, como é que é o nome dessa florzinha aqui? Na verdade tem gengibre
hibisco branco, canela, limão, que são os principais, né? Aí tem mais alguns ali. E normalmente eu gosto de abafar, porque o André, ele demora um pouco mais pra tomar o chazinho. Então, eu deixo assim em infusão. O meu, não necessariamente vou deixar, porque eu já vou tomar. E como eu vou comer bolo, então eu não adoço chá. Na verdade, eu nunca adoço, né? Chá e café. O único café que eu tomo levemente adocicado é o solúvel. Mas demais é tudo sem açúcar. Uau, fica bem bonito por dentro. Mamãe, eu queria o paninho igual de ela, mas já que eu vou comer bolo, Mais tarde eu faço daí o paninho, pode ser? tá bom. Mas tem aquele pão? Tem. Tá bom. Ficou super fofinho e eu fiz tudo à mão hoje. Nem ia gravar pra mostrar, né? Pra compartilhar. Mas eu disse, por que não? Aí eu já tinha colocado o açúcar e os ovos. E porque quando eu voltei com o Pietro pra escola, eu já levei os lixos lá pra baixo. Aí eu coloquei os ovos e o açúcar, né, e dei uma batida e deixei ali, né, parado, que assim, quando eu voltar, as crianças viram, o açúcar teria dissolvido, porque a importância de você bater bem o açúcar com os ovos é que ele dissolva e depois, na hora de assar, ele não pese e acaba que, né, não funciona tão bem assim como deveria. Então, pensei assim, já que eu tava usando um açúcar um pouco mais grosso, já deixar ali enquanto eu levava o Pietro para a escola, porque de quinta-feira, de terça e quinta, eu pego ele 1h15 na escola, ele vem, almoça e 2h15 ele volta. Ele pode ficar na escola, né? Não precisava nem vir para casa, mas ele não gosta da merenda da escola. Ele sempre reclama, então eu prefiro ir buscar ele, trazer ele para casa, ele come, depois eu volto. Levo ele, já que a escola é aqui do lado, né? Agora, se fosse mais longe, aí nós teríamos que repensar nesse, né, transporte dele de ir e vir para comer em casa. Vou comer meu bolinho, que deve ter ficado maravilhoso. Essa laranja ela é mais cítrica, um pouquinho mais azeda, porque ela é uma mistura de 2 tipos de laranja. E aí uma é bem mais intensa, mas ela é gostosa. Para quem gosta de laranjas cítricas, essa é perfeita. Aí, como eu tinha algumas ali para não perder, né? Não desperdiçar, eu disse, vou fazer um bolo. Uau, foi muito bom. É bem leve, né? É um bolo leve e não é aquele bolo que você come só um pedaço e já não quer mais porque é muito doce. Não, o meu eu sempre faço com menos açúcar, né? Menos possível. Mas ficou muito gostoso. Aí, contraste do azedinho da cobertura com o chá. Nossa, muito bom.
Experimente, deve ter aí no Brasil com certeza chás assim com limão e gengibre ou laranja e gengibre. São os meus favoritos, digamos assim, dos verdes. E tem o sabor, né? Tem a picância do gengibre com o cítrico ali do limão, é maravilhoso. E eu compro assim, né? Mas dá pra fazer em casa também, só que daí você tem que ter certeza de que o limão ou a laranja é orgânico, que não tem produto químico nas cascas, para você poder fazer a infusão, né? Mas fica maravilhoso também, assim, né? Ou então feito da própria fruta e com a gengibre, né? Que é maravilhoso, a gente consome bastante gengibre aqui em casa. Sono una barca tranquillo, nessuno può venire. Já é noite, já tomei meu banho e agora nós vamos fazer mais algumas pulseirinhas com os meninos. O Pietro quer dar para uma das amiguinhas dele da escola e quer mais uma. E o André? O André tem no chão, meu amor. Tá bom. E eu também quero. Outra? Aham. Eu quero. Primeiro vamos fazer a do Pietro. Que color é? Depois a minha. Azzurro, chiaro e blu. Bianco, azzurro e... Azzurro, chiaro e blu. e blu? Bianco, prima. Ci sono 3? Esse, daí esse e o branco. E bianco? Esse. Eu vou fazer a minha. Esse. Eu vou querer esse. Vou fazer a minha. Depois eu vou querer. Eu vou fazer esse. Peraí. Hum. Eu posso puxar Eita, pra fraca baixo? luz. Mamãe, posso puxar pra baixo 8? Pode. Ah. Cosa hanno fatto oggi? Normale di sempre. Mm. Poi, Vestito chiuso. poi c'è Fazer um 8. arte che abbiamo fatto. Hanno 8, fatto eu il fiz. venerdì Eu fiz um scorso. 8. Hanno fatto il venerdì scorso tipo dei foglietti che si può fare una propria storia, si deve avere le emozioni, il protagonista, poi l'oggetto magico Mm. e Devi fare un disegno? Un disegno? sì, abbiamo Mamãe. il venerdì scorso Leonardo Ricci ha fatto una storia che era un extraterrestre che aveva atterrato sulla Terra. Aspetta un attimo che ti aiuto, Andrea. Hanno fatto un extraterrestre? Sì, che la storia che aveva fatto Leonardo Ricci era che c'era un extraterrestre che aveva atterrato sulla Terra Mm. e poi aveva incontrato una matita magica, poi ha disegnato una busta, sì, penso che era una busta sul tronco di un albero e poi quando ha disegnato la busta dopo un po' è diventata vera. Mm. Poi ha disegnato un bel panino al salame e il panino al salame aveva diventato realtà e lo ha mangiato. Sì. Ah, sì. Brian non viene da Ah, non è venuto? ieri e oggi. Mm. La prendo io. Mm. Lo Eu so, prendo lo so. una banana. Io non voglio mangiare più. Cioè, sono con la pancia piena. Mm. Io no. Meno male. Ma Pietro sa sempre fame. Sempre. E neanche oggi lui ha Ha fame. Ricordati che quella che tu togli tu metti.
La stessa? Fammi vedere. Ah, ecco, pronta. Puoi farmela a me? Puoi farmela a me? No, la mamma che fare è della Ilaria. Non sta quasi finendo. Sì, ma non è vero. Sì, ma non è vero. Sì, no, ho finito perché stavo facendo la tua, André. Adesso fermo quella e faccio un po' di questa. No. Vai fare la tua? Ah, piove. Senti. Quando arriva la nostra bici? Settimana prossima, Quando penso. arriva la mia giorno? bici? Un martedì. Quando arriva la mia bici? Ma La tu mia c'è? bici di Pietro. Guarda. Ma è in garage? Sì. Quando arriverà la primavera facciamo, Un giretto di bici. sì, una passeggiata. Una in bici. passeggiata di bitti. Vuole prendere un casco? Sì, anche voglio prendere un pigione. Un pigione? Ma come fare con pigioni? Ma perché mi piace tanti pigioni. Pigioni fanno schifo. Pietro, questo colore che lei vuole? Così? Tetrato. Azzurro, chiaro, Mm. bianco e blu. Blu è quello scuro. Mm. Mamma, Mm. ma si fare di altro colore, tipo verde, con giallo non fa niente? No. Perché hai messo altro colore? No, perché ce l'avevo anche. No, va bene così. Lasciami vedere il mio brilho. Já terminamos de fazer as pulseirinhas, agora o Pietro está me ajudando a organizar aqui as cores que sobraram para nós poder fechar a caixinha. É bem rapidinho de fazer e é bem gostoso. E nós gostamos de fazer, tanto eu quanto eles. E já fizemos várias. André levou para as amiguinhas, agora fizemos uma para o Pietro levar para uma amiga dele também. Vocês ouviram nós falar um pouquinho em italiano, porque muitas pedem, fala alguma coisa em italiano para nós, então eu acho que é mais natural quando nós temos pequenos diálogos aqui em casa na língua em que nós vivemos agora, para vocês escutarem um pouquinho para ver como é que é. É muita coisa semelhante ao português, mas tem algumas coisas que não tem nada a ver, que a gente pensa que é o mesmo significado, mas é totalmente diferente. É uma língua que não é tão simples, tão fácil como se pensa, mas quando vive no país, né, nada é impossível, porque você acaba tendo que falar essa língua, então você aprende. É muito mais fácil quando você escuta, né, você convive com a língua diariamente e aí se torna algo comum, algo normal para se aprender. Aí você vai aperfeiçoando cada vez mais. Eu, principalmente, porque como eu não tive muito contato com a língua, que nem os meninos que estão na escola, o Léo já falava, né, italiano, mas melhorou muito também depois que nós chegamos aqui, porque querendo ou não, fazia 20 anos que ele não falava mais italiano. Enfim, para mim é um pouco mais difícil porque eu ainda não tenho essa imersão que nem eles, né? Eu falo todos os dias com as minhas vizinhas, aqui em casa, porque querendo ou não mistura, né, o italiano com o português. Então, como eu não tive ainda essa imersão que nem eles, para mim ainda é mais fácil ouvir do que pronunciar tudo com uma velocidade que nem eles. Mas eu me viro, já me comunico super bem, não tenho mais medo que nem no começo, que tudo eu precisava do Léo para ir nos lugares, para fazer as coisas. Hoje não, hoje eu já me viro sozinha.
Não tem mais aquele pavor, sabe? Não trava, não, de boa. Mas claro, quando eu tiver aquela imersão, ouvindo por mais tempo que nem os meninos e o Léo têm, então ela aprende muito mais e mais rápido. Até vocês já pediram, Gra, quando que você vai trabalhar? Por mim, eu já estaria trabalhando, né? Mas não é tão simples assim, tão rápido quanto parece ser. Porque aqui é só eu e o Léo e os meninos. Nós não temos com quem, claro, se eu precisar, eu tenho as minhas vizinhas, tem a Maria, tem a Pieira, mas eu não tenho alguém que eu possa confiar. Se eu me atrasar no trabalho, alguém vai pegar os meninos na escola para mim. Quando um deles, que nessa semana que o André estava doentinho, eu vou ter que faltar no trabalho para poder cuidar do meu filho. Então são detalhes que ainda nós temos que acertar bem para eu poder ir trabalhar tranquila, sabendo que os meninos estão bem, que não vai ter problema, porque aqui as leis são bem rígidas, bem, como é que eu posso dizer? Aqui é extremamente proibido deixar filhos menores de 14 anos sozinhos. Até os 14 anos eles têm que ter um responsável presente o tempo todo. Então não é... No Brasil também não se pode deixar crianças sozinhas, mas que nem eu falei, então são vários fatores que nós precisamos avaliar muito bem. Talvez a partir do próximo ano letivo, aí eu possa ir trabalhar numa carga horária quando os meninos estiverem na escola, porque daí os dois vão na mesma escola e os dois vão fazer o mesmo horário. Então, para mim, se torna muito mais fácil de conciliar trabalho com a escola deles. Então, devagarinho, né? Um passo de cada vez, uma coisa de cada vez, sem meter os pés pelas mãos, porque assumir a responsabilidade de um trabalho e depois eu não poder cumprir, eu não acho certo, não acho justo fazer isso. Nem comigo, nem com os nossos filhos, nem com uma empresa pela qual eu vou prestar o serviço. Então, calma, vamos um passo de cada vez. O mais importante nós já temos, né, que é estar aqui na Itália, já conviver, já ter uma vida normal aqui. Então, os 2 primeiros anos sempre são de adaptação para quem chega e depois as coisas começam a engrenar, depois você começa conhece todas as leis, todas as normas, as coisas como todas funcionam, porque querendo ou não é uma mudança, não é mais como o país onde você viveu a tua vida toda, é um país novo, então você precisa começar do zero, é que nem se fosse um bebezinho, o bebê não começa uma vida do zero? Então, quando você imigra é a mesma coisa, você começa tudo do zero, porque tudo é novo, não só a língua, como tudo, absolutamente tudo o que te rodeia é diferente do que você está acostumado. Então, você tem que aprender sobre tudo, sobre leis, sobre normas, sobre regulamentação, sobre o que pode, o que não pode. E aí, agora a gente já está preparado, já conhece tudo. Tudo não, né? Porque a gente morre e não conhece tudo, não sabe de tudo. Mas, enfim, agora a gente já tem uma vida mais tranquila aqui. Os meninos também, não é mais um motivo de preocupação por causa da língua, porque foi surpreendente a forma em que eles se adaptaram com o novo idioma. Então, devagarinho, agora a partir desse ano, do próximo ano, é o período onde você começa a semear as sementes, né? Primeiro a gente chegou, então se estabilizou, se acostumou, se habituou, e agora sim começa a semear as sementes para colher no futuro. E nós temos planos para esse ano, para o ano que vem, que devagarinho vocês vão, né, sabendo. Vocês sabem que planos a gente não conta para ninguém, planos são nossos, são projetos que você tem e que você ainda não construiu. Então, são coisas que você guarda para você. As únicas pessoas que devem saber, além de você, é a pessoa que está do seu lado, no caso, meu marido, né, e Deus.
os meninos ainda são crianças, né? Jovens demais para entender sobre planos do futuro. Mas aí, quando as coisas começarem a se concretizar, é claro que vocês vão ficar sabendo e nós vamos ter um prazer imenso em compartilhar com vocês. O que eu compartilho com vocês é um pouquinho só da minha rotina, quase nada. Então, tem várias outras coisas que eu faço, né, sem gravar. E existe uma outra vida além de gravar. Eu gravo para vocês 1, 2 horas do meu dia. E o dia tem 24 horas, então acontece muitas coisas durante o dia. E muitas pessoas julgam você pelo esse pouco tempo, porque gravar vídeos é uma decisão do que mostrar, porque sabemos que nem tudo podemos mostrar, porque não podemos, né? Porque a nossa vida pessoal, as nossas conquistas, os nossos desafios, muitas coisas a gente não deve compartilhar nas redes. Eu vejo aí que tem pessoas que compartilham absolutamente tudo. Se faz bem para ela, ok, mas eu não acho que seja certo expor totalmente a sua vida. Então, o que eu compartilho é a minha rotina, porque é uma rotina de dona de casa, é isso que eu sou, uma dona de casa. Só que além dessas horas, esse pouco tempo que eu gravo para vocês, eu tenho uma vida muito ampla, eu tenho, né, muita coisa que nós fazemos que a mamãe não grava, né? E então é isso, então as pessoas normalmente te julgam pelo aquele pouco tempo que te vê, mas elas não sabem, né, de nada, se for ver. As pessoas, né, ficam sabendo aquilo que nós queremos que elas saibam, mas não significa que tudo que é mostrado ali é só aquilo. Mas enfim, né, as pessoas sempre costumam julgar aquilo que elas não sabem, ou então julgar as coisas pela aparência, falar coisas que não tem entendimento. Mas é normal, né? O humano é assim mesmo. Enfim, temos muitos planos para o futuro e que conforme for acontecendo, é claro que vocês vão saber. A menos que não exista mais vídeos no canal, que eu pare, né? Que também não é impossível. Se eu, né, chegar uma hora que eu decidir, eu não vou mais gravar, não vou mais compartilhar nada da nossa vida, da nossa casa, eu vou parar. Mas eu vou chegar aqui e vou dizer para vocês, o canal vai parar, não irei mais produzir vídeos, não quero mais expor as nossas, né, a nossa casa, as nossas conquistas, os nossos passeios aqui no YouTube ou nas outras redes. Até porque a gente passeia muito, mas na maioria dos passeios eu não gravo, porque as pessoas sempre julgam, as pessoas sempre têm algo a falar. E também, que eu sempre falo para vocês, quando nós vamos passear, são momentos únicos que eu quero viver com os meus filhos, porque o tempo passa. Esse ano o Pietro vai fazer 10 anos já, que nasceu o meu primeiro bebê. Então o tempo é curto, o tempo passa muito rápido. E os passeios que nós fazemos, o que é tudo novo para nós, o que é legal, eu quero viver aquele momento, sem estar com uma câmera na mão. Porque a partir do momento que você está com uma câmera na mão, não é a mesma coisa quando você está com ela desligada. Os momentos são totalmente diferentes, a intensidade em que se vive. Porque quando você está com uma câmera na mão, você presta atenção naquilo que a câmera está pegando, naquilo que a câmera está gravando. E você automaticamente não vive aquele momento que deveria viver. Uma brincadeira num gramado com os filhos, uma pedra na água que você joga, uma pequena flor que você observa quando você faz uma trilha. Então, os últimos passeios assim marcantes para nós que nós fizemos, eu não gravei nada, eu gravei pequenos takes que eu compartilhei no Instagram em um formato de um vídeo de 3 minutos, que não chega nem isso. Mas são momentos inesquecíveis. Eu tenho um vídeo ainda da nossa viagem para o sul da Itália, que tá ali no computador, mas que eu ainda não quis mostrar para ninguém, porque, não sei, são momentos únicos. Então,
Eu sei que a maioria, quando tem a oportunidade de viajar, quando tem a oportunidade de passear, eles gravam vídeo porque é uma forma de criar conteúdo. Mas eu não consigo criar conteúdo e deixando de viver a minha vida, deixando de viver os momentos com a minha família. Então a gente viveu muita coisa legal nesses 2 anos que estamos aqui. A gente conheceu muitos lugares bacanas, mas que eu gravei praticamente nada, a não ser pequenos takes, né, para guardar de memória, fotos, para ter recordação dos momentos em que vivemos. Mas é aquilo que eu digo, devemos, né, viver uma vida verdadeira, uma vida intensa quando as câmeras são desligadas, porque na verdade é isso que vale a pena. Sim, o YouTube te rende, mas não pensem que o YouTube rende muito dinheiro. Rende para quem está sempre vendendo alguma coisa, um curso, uma coisa, que eu já estou de saco cheio, todo mundo vendendo. Os nossos vídeos são baseados na nossa vida real, na minha rotina, né? Porque na verdade é isso que vocês acompanham, é a minha rotina. A rotina dos meninos agora que eles estão aqui. Mas vocês não acompanham a rotina dos meninos, vocês não estão com eles o tempo todo, vocês não estão com eles quando eles acordam, quando leva para a escola, quando busca na escola, quando nós comemos juntos, quando nós conversamos, quando eles nos contam como é que foi o dia na escola. Então, são momentos preciosos que não se compartilha. Às vezes chego a ficar assim, chocada com muita coisa que se vê nas redes hoje em dia. Mas cada um faz o que quer, mostra aquilo que quer e acredita naquilo que acha que é certo. Mais cedo ou mais tarde, se arrepende ou não. E assim, eu jamais iria ganhar dinheiro expondo a minha família em estágios absurdos que nem eu vejo muitos aí. Não, os meninos aparecem muito pouco porque a minha rotina de cuidar da casa normalmente é quando eles não estão, ou quando eles estão sempre fazendo uma outra coisa. E sempre que eles me ajudam, eu também não gravo, porque tem muitas pessoas que julgam, tá escravizando as crianças, isso não é coisa de criança. Enfim, nem tudo pode se mostrar, né? E a verdadeira vida intensa, aquela emocionante, que te enche os olhos e que te faz rir, normalmente são vividas quando as câmeras estão desligadas. Pelo menos aqui em casa é assim. Vocês já me pediram, fala mais sobre o teu casamento, o que vocês fazem para ter um casamento saudável, estável, feliz. É muito complicado falar sobre isso, porque se tem uma coisa que nos dias de hoje gera muita inveja, digamos assim, é relacionamento. Relacionamento saudável hoje em dia é como acertar na loteria. Então, o meu casamento não é algo que eu quero expor, o que a gente faz para que tudo funcione. A nossa família é muito saudável, extremamente saudável, porque aqui em casa não existe briga, não existe discussão. Então são coisas que são joias, né? São as minhas joias que jamais exponheria, porque são coisas preciosas que eu não quero perder e não permito que ninguém me tome. Então, casamento saudável é se tornar uma pessoa só, que eu posso dizer para vocês. Quando um casal se torna uma única pessoa, isso é um casamento saudável e duradouro. E aqui em casa eu e o Léo somos assim. Nada acontece sem que o outro saiba. Nenhum vai a lugar nenhum sem que o outro esteja junto. Não é porque existe ciúme, mas é porque existe a vontade de estar junto, prazer em estar junto. E é difícil o Léo fazer alguma coisa sozinho. E sempre que ele vai fazer alguma coisa sozinho, ele está sempre mandando mensagem, contando como é que o que ele está fazendo. Mas não que eu peça para ele fazer isso, é porque é assim, porque nós somos assim, porque o nosso relacionamento é assim. É baseado na extrema confiança, lealdade
união. E é algo que se alimenta todos os dias, né? Um casamento saudável é uma semente que se rega todos os dias para o resto da vida, para que essa semente continue germinando e dando bons frutos, que nada a prejudique. Então é isso que nós fazemos, tanto eu quanto ele, nós sempre estamos regando nossa sementinha para que ela sempre tenha muita saúde, seja uma semente extremamente saudável, até a hora em que Deus permitir, né, que estejamos juntos. E deu, né? Chega de papo, já conversamos bastante, já expus muita coisa. Mas é assim, é só para responder mesmo algumas coisas que vocês querem saber, algumas dúvidas que vocês têm. E é isso. Vamos encerrar, né? Porque tem alguém que aqui precisa tomar banho. Eu! E nos vemos em breve num próximo vídeo provavelmente será o vídeo da novidade que está rolando aqui em casa. E aí vocês ficarão sabendo aí no decorrer da próxima semana. Mais uma vez, muito obrigada pelo carinho e nos vemos em breve. Tchau!